sabe como desenvolver estratégias de leitura ativa e crítica para a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias? Como promover a análise de diferentes gêneros textuais que, como sabemos, são constitutivos da prova do Enem? Quer descobrir práticas eficientes para auxiliar seus estudantes a produzirem uma redação nota 1000? Bem, hoje vamos abordar temas essenciais para preparar nossos estudantes para a prova de língua portuguesa e redação desse exame. Discutiremos estratégias de leitura ativa e crítica, identificação de ideias principais e secundárias, análise de diferentes gêneros textuais, práticas de leitura eficiente e exercícios para desenvolver habilidades de interpretação. Além disso, exploraremos como escrever uma redação nota 1000 no Enem, incluindo os elementos essenciais, a estrutura ideal, estratégias para argumentos sólidos e dicas de revisão. Vamos também compartilhar estratégias para otimizar o tempo durante a prova, melhorar a compreensão de textos e garantir que a redação atenda aos padrões exigidos para alcançar a nota máxima. Preparem-se para uma conversa enriquecedora e cheia de sugestões para garantir um excelente desempenho de seus estudantes no Enem. Olá, querida professora, querido professor. Eu sou Nadiana Lima, editora do Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação da Saber Soluções Educacionais, empresa da qual as editoras Saraiva, Ática e Scipione fazem parte. E hoje estou aqui com o William Cereja, um dos autores das obras de língua portuguesa e redação da coleção Identidade Saraiva, em representação também das demais autoras Carolina Dias Viana, a Cristiane Damien e Paula Baracá. E para quem não sabe, o Cereja é doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo e bacharel e licenciado em Letras Português pela mesma instituição. Atualmente, é professor na rede particular de ensino em São Paulo. Cereja, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje. Olá, Nadiana. É um prazer estar com você e com os professores. E vai ser muito gostoso falar a respeito desses temas. É um prazer enorme. Prazer é nosso, é meu especialmente. Que bom tê-lo aqui. E a gente já vai partir para esse bate-papo, para as primeiras questões que vão nortear essa conversa aqui. Vamos lá. Tá bom? E num primeiro momento, eu gostaria um pouco de saber, e aí pensando um pouco no jovem, né, que está no ensino médio e que começa a se preparar para os vestibulares, para o Enem, sobretudo, não é? Como a leitura crítica, essa leitura que exige um pensamento crítico, uma análise mais pormenorizada, pode ser desenvolvida em sala de aula por meio dessa obra que você assina junto com as outras autoras? Bom, é uma ótima pergunta e é importante ter claro que leitura não é algo que se resolve nos últimos dias antes do Enem. Evidentemente que trabalhar com leitura é um processo, ou seja, é algo que demanda uma vida escolar inteira e que pode ser bastante aprofundada, ampliada, por exemplo, no ensino médio. O nosso componente curricular de língua portuguesa, ele trabalha com leitura o tempo inteiro. Então, seja na parte propriamente de leitura e literatura, né, que é um dos eixos do nosso componente curricular, seja na parte de análise linguística e semiótica, a antiga gramática, seja na parte de produção de texto, o tempo todo nós precisamos estar lendo, né? Então, os objetos de ensino com os quais a gente trabalha, eles demandam necessariamente uma leitura. E essa leitura, para ser producente, ela precisa ser ativa e crítica. O que significa exatamente isso? Significa, por exemplo, quando você está trabalhando com leitura em objetos literários, né, em textos literários. Como é que você faz esse tipo de abordagem ativa e crítica, etc. Então, ao abordarmos um texto literário, além do trabalho de compreensão básico do texto, né, ou seja, o desvendamento das ideias fundamentais do texto, é necessário também observar como é que aquele texto produz sentido. E para isso você precisa olhar para vários elementos, desde as relações entre forma e conteúdo,
as relações entre aquele texto e o seu contexto de produção. Imaginemos um texto do século XIX. O que ocorria naquele momento? Quais eram os temas que circulavam naquela sociedade? Quais eram os autores que faziam parte daquele grupo de escritores daquele momento? Então, esse é um outro passo. Um outro passo é, em que medida hoje o leitor recebe esse texto? Como é que é a recepção dele? Quais são os temas que circulam hoje? Em que medida o nosso olhar, um século, 2 séculos depois, ele revalida, ele ressignifica aquele texto? Então você veja que são estratégias de leitura mediante um texto literário. Quando eu vou trabalhar com texto dentro da análise linguística, aí eu posso ou não ter um texto literário. Então, imaginando que não tenha um texto literário, né, de qualquer maneira, eu vou olhar para o gênero. Então, qual é o gênero? Quais são os recursos linguísticos utilizados naquele texto que pertence àquele gênero e que foi produzido com uma determinada finalidade, porque o texto não é produzido para nada, ele cumpre um papel comunicativo, né? Então, mediante esses vários elementos, ou seja, qual é o texto, qual é o gênero, quem produziu, para quem produziu, em que situação, em que contexto, com que finalidade, e aí quais são os recursos linguísticos, semióticos, utilizados para a produção de sentido. Então você veja que não se trata de uma leitura, como se fez muito no passado, aquela abordagem gramatical tradicional, em que se pegava um texto mais como pretexto para se identificar a classe gramatical de uma palavra ou a função sintática dela dentro de um período. Então, uma leitura crítica e ativa, ela vai em busca da produção de sentido. Isso que realmente é importante. E olhar para esses vários componentes que estão no entorno do texto é olhar para o discurso, é ir para além do texto, é olhar para o discurso. Ou seja, ver realmente o papel social, o papel comunicativo desse texto dentro da situação de produção e de recepção. E quando nós vamos para a produção textual, a leitura é igualmente fundamental. É impossível você produzir textos sem ler textos. Então, quando nós trabalhamos com produção de textos por gêneros, a nossa obra, por exemplo, né, em 3 volumes, ela é toda organizada em gêneros do discurso, aqueles mesmos que estão lá indicados pela BNCC, por exemplo. E quando pensamos em Enem, nós temos que pensar não exatamente naquela grande diversidade de gêneros, mas temos de pensar na dissertação, que é a modalidade de texto exigida pelo Enem e por uma boa parte dos vestibulares. Tanto que agora, na novidade deste PNLD, não sei se todos já sabem, que existe uma obra específica de produção textual, uma obra de redação voltada para o Enem. Então, evidentemente que todo o trabalho vai se voltar para a produção da dissertação. E aí, em que medida a leitura é fundamental para isso? Nossa, nem me diga, porque você vai precisar ler textos argumentativos em grande quantidade, se inteirar dos grandes temas que circulam na sociedade. E, enfim, eu não quero me estender muito nessa questão, mas tudo isso é o que leva a construção de um leitor competente. Né? Um leitor que é capaz de encarar qualquer tipo de texto, literário, não literário, de qualquer gênero. E nós não falamos ainda aqui, mas poderíamos ir também para os gêneros orais, para os gêneros multimodais, ou seja, também é o mesmo processo de uma leitura crítica e ativa, observando o gênero, as interações que estão ocorrendo, outros recursos para além da palavra. Maravilha, William. E me chama a atenção essa questão do repertório permeando a sua fala. A gente vai tratar um pouquinho disso mais à frente, quando olharmos especificamente para a coleção, pensando a redação do Enem, mas é muito forte a importância dos gêneros nessa construção. Eu só consigo ampliar esse repertório quanto mais diverso seja esse contato com gêneros das mais diferentes ordens, né? Sim. E é muito marca no seu trabalho, no trabalho das meninas, esse diálogo entre os tempos. Então fica muito forte quando você traz esse percurso que começa na literatura, passa pela análise linguística, semiótica e vem na produção, e todos os professores vão acabar atentando para isso também, como tudo é muito bem costurado. Ela não é qualquer momento histórico literário que está ali sendo desenvolvido.
há um porquê disso, de alguma forma, dialogar com o que vem em seguida na análise linguística. Não é qualquer gênero também que está ali associado, e como isso fica consistente quando é preciso produzir, não é? Inclusive, se você me permite, Diana, nós fizemos um esforço muito grande, e acho que fomos muito bem sucedidos nisso, que foi fazer uma costura interna entre os eixos, né? Então, de modo que, por exemplo, Perfeito. um texto literário que é trabalhado na parte de leitura, ele também serve para dar os primeiros passos na parte de análise linguística. Maravilha. Então, nós não desprezamos o texto, vamos trazer o texto, vamos olhá-lo novamente sob a perspectiva da linguagem, né, dos recursos linguísticos empregados ali na produção daqueles sentidos Perfeito. que o estudante já verificou no momento da leitura, né, da análise do texto literário, mas agora focando mais especificamente. Nem sempre é possível, né, como o texto literário ele pertence a um número restrito de gêneros, né, como poema, crônico, conto, romance, teatro, etc. A gente não tem essa riqueza que tem os gêneros do discurso de modo geral. Agora, mesmo quando não é possível, que temos que trabalhar um outro gênero na parte de produção textual, por exemplo, nós trazemos o conteúdo, trazemos as relações de sentido. Então, imagine, por exemplo, você trabalha um texto que vai discutir uma questão de preconceito. Vamos imaginar um Cruz e Souza no simbolismo brasileiro que aborda num determinado texto a questão do preconceito racial, a condição do negro no século XIX, etc, etc. Olha, não vou propor o poema na produção de texto, mas eu posso pegar esse tema e de fazer uma discussão à luz do grande debate que existe hoje em torno, por exemplo, do racismo estrutural. Maravilha. As questões da negritude, né? Então, são esses os vínculos que a gente procura fazer. Então, isso dá um novo sentido também para a leitura daquele texto lá no começo do capítulo. Maravilha. E da mesma forma, quando você está discutindo, por exemplo, o racismo estrutural da sociedade brasileira na parte de produção textual, entram outros textos que, de alguma forma, estão dialogando com Cruz e Souza. Se não pelo gênero, mas pela temática, porque os problemas continuam tanto tempo depois. Muitas vezes os recursos para tentar solucionar ou entender aquele problema que talvez não esteja tão visível em todas as situações. Então, pensar que muitas dessas produções textuais e literárias de hoje em dia bebem também, são tributárias da contribuição anterior. Sim. Então, isso torna ainda mais rico, né, essa interação. Se vamos por esse caminho do literário com literário, então aí a tradição é muito rica nesses diálogos. Perfeito. Né? Mas mesmo quando não há a questão do literário com literário, como eu falei, você pode ir trabalhando, por exemplo, um artigo de opinião, que, né, de uma Djamila Ribeiro, por exemplo, que vai discutir um tema como esse, você está puxando toda uma tradição não literária, mas uma tradição de contextos, de discussões, de debates, questões ideológicas, né, históricas, que você vai puxando no momento que você está produzindo e lendo textos nesse momento da sessão de produção textual. Maravilha. E isso, de alguma forma, também vem para esse segundo momento, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer a ti, que é justamente a natureza desses gêneros textuais. Normalmente, a gente associa ao ensino médio textos de base argumentativa e, muitas vezes, apenas pensando no Enem ou nos vestibulares. Então, eu queria entender um pouco de como também trabalhar, e você já falou um pouco disso, né, desses diversos gêneros de naturezas distintas, mas também trazendo textos argumentativos, né, como o próprio artigo de opinião que você menciona, é tão importante para esse momento específico da formação desses estudantes que estão se preparando para esses exames, né? Então, como essa diversidade e também de gêneros que não são necessariamente argumentativos, né, o porquê da importância desses várias possibilidades para esses estudantes. Eu acho que pensar o vestibular e o Enem é um passo importante, porque faz parte da vida do estudante, etc. Mas temos que pensar também na vida do estudante, né? Porque ele, como cidadão, no pós-vestibular, já na universidade ou na vida profissional, ele vai lidar com textos os mais variados, de diferentes gêneros, o tempo inteiro.
seja como um cidadão, seja produzindo um texto no seu ambiente de trabalho, seja interferindo na sociedade de uma forma ou de outra, participando de um debate regrado, escrevendo uma carta de reclamação para um político, um prefeito, alguma coisa, fazendo uma reivindicação. Quer dizer, a formação do estudante e depois a vida dele como cidadão dependem muito dessa experiência com o texto. Então, não há milagres, né? Quer dizer, não é no momento do exame que o estudante vai perceber que ele precisa aprender estratégias de leitura. Na verdade, para o estudante desenvolver essas estratégias de leitura em diferentes gêneros, uma vez que eu estou pressupondo que ler um poema é diferente de ler um artigo de opinião, que é diferente de ler um texto de divulgação científica, que é diferente de ler e assim por diante. Ou seja, cada gênero requer estratégias próprias. Então, como é que eu desenvolvo todas essas estratégias? Estudando uma grande diversidade de gêneros. Não há outro caminho. Então, eu preciso passar durante a vida escolar trabalhando. Claro que isso tem que ser sistematizado, é para isso que existe um curso, existe um programa escolar, existe uma obra didática de apoio, né? Quer dizer, tudo isso tem que ser muito concatenado, muito pensado, muito estudado, para que resulte num fim bastante interessante para a vida do estudante, né? Então, ele precisa passar por uma série de experiências. No ensino médio, ele vai ter contato com gêneros da literatura, vai ter contato com uma enorme diversidade na parte de análise linguística, pelo menos é assim que a gente trabalha, desde os textos verbais, não verbais, multimodais, né? Como é o caso de quadrinho, de cartoon, tem todos os gêneros da literatura, notícia, reportagem, entrevista, editorial, artigo de opinião, e por aí vai. Quer dizer, é uma grande quantidade. À medida que o estudante vai passando por esse conjunto de experiências, ele vai se apropriando desses gêneros, tanto para ler quanto para escrever. E o nosso trabalho, ele também é todo focado, mas todo mesmo. A gente discute isso o tempo inteiro. É a questão das práticas sociais. Quer dizer, para que é que a gente estuda um determinado gênero? Não é para fazer igual a um modelo e ser avaliado positivamente pelo professor. Perfeito. Não. A gente está pensando lá na frente, quer dizer, esse estudante ele vai aprender a fazer um abaixo-assinado e participar de uma situação em que o abaixo-assinado seja necessário e ele vai levar esse abaixo-assinado, vai enviar esse abaixo-assinado e junto com a sua turma, junto com a sua comunidade, eles vão reivindicar alguma coisa. Né? Quer dizer, olha quanta coisa está sendo aprendida nesse momento. Não é só a estrutura, nós, abaixo-assinados, queremos isso ou aquilo e todo mundo assina. Não é só isso. O que está em jogo é toda uma participação do indivíduo numa ação social, juntamente com a turma. Então ele percebe o poder da palavra, o poder do gênero e a função social que ele tem. Então é isso que a gente entende como práticas sociais. Então o tempo todo nós estamos olhando o que o estudante vai fazer e em que medida isso será importante na vida dele, no processo dele como estudante, como cidadão, para o futuro dele. Então, eu entendo que o caminho seja esse, né? Seja trabalhar com leitura e trabalhar com produção, trabalhar com... Nós estamos focando bastante na conversa da leitura. Ok, nenhum problema, tá? Mas assim, não dá para isolar a leitura do resto do processo. Porque tudo está muito concatenado e olhando para isso, para as práticas sociais, para uma vida cidadã, para uma atuação desse estudante durante e depois do ensino médio e assim por diante. Maravilha, William. Uma pequena aula temos aqui de muitos anos, às vezes, de curso, resumido aqui sobre os papéis dos gêneros, né? A gente não pode deixar de ter em mente que é uma prática social, é o agir social que está ali como um norte, né? Isso volta, de alguma maneira, à nossa provocação inicial.
Estudantes que têm desenvolvem um pensamento crítico são capazes de reconhecer o contexto social, em que momento eles precisam atuar e de que maneira. Daí a importância de conhecer as estratégias para tal. Não vai haver ninguém dizendo que ele precisa produzir um dado gênero em um dado momento. Ele precisa reconhecer a necessidade, não é? Aquele linguista que é bastante conhecido do pessoal que estuda gênero, né, que é o Bernard Chinelli, ele tem uma frase que eu adoro e que acho que é bem ilustrativa disso que nós estamos conversando, está no manual do professor dos nossos livros, né, que a gente cita muito e tal, que é o seguinte, ele fala, o gênero é uma ferramenta. Né? Sendo uma ferramenta, ele dá um exemplo muito interessante, que é um lenhador, quando usa um machado, o machado é a ferramenta, né, para cortar uma árvore, ele não está apenas usando o machado para cortar, mas ao usar o machado, ele também está aprendendo a respeito da dureza das árvores e de outros aspectos daquele ambiente. Né? A dureza, a origem, o tipo daquela árvore, o número e a forma de bater esse martelo. Ou seja, ele está pensando na prática. Então, ao conhecer o martelo, você conhece todo um contexto. Da mesma forma é o gênero, né? Esse gênero do discurso, quando posto em ação, ele está implicado numa prática social. E, portanto, uma educação que eu entendo como, de fato, pertinente, produtiva, é aquela que olha para a prática e não apenas para um determinado gênero. Perfeito. E aí, quando a gente pensa uma prática, um contexto social específico de exame, né, em que os estudantes se veem nessa situação, é uma situação social e que também gera ansiedades de toda natureza, exigem também desse estudante a mobilização de todo esse conhecimento que foi sendo construído e que, de certa maneira, precisa estar ali reconfigurado em uma redação e que, por muitos, é tão temida. E a gente percebe que, para a construção da redação, são várias competências ali, inclusive o atendimento à norma padrão, os aspectos coesivos, daí também porque toda a importância da análise de textos literários, da análise semiótica, como você bem ressaltou há pouco. E aí, pensando nesse contexto específico, né, em que há uma produção pela qual eles vão ser avaliados, como talvez, é claro que não há uma receita, e a gente está vendo como é complexo esse processo, para a partir de um tema eu conseguir produzir conforme o que se espera ali naquelas poucas linhas. Mas tendo em vista esse momento, não é? Como é que você poderia falar um pouco dessas estratégias de produção textual voltadas para a redação de Enem e talvez tendo em vista o norte da redação nota 1000, por muitos almejada? Bem, claro que continua valendo aquela ideia, né, de que não é se preparar algumas semanas antes para o exame do Enem que o estudante vai obter a melhor nota possível. É um processo longo. Agora, é claro que a prova do Enem ela é muito específica e chega a ser constrangedor, né? Ainda bem que o Enem está num momento de mudanças, já há um bom tempo está havendo muita discussão dentro do Enem para uma mudança, não é para agora, isso ocorrerá nos próximos anos, eles estão se abrindo um pouco para a possibilidade de também trabalhar com gêneros, o que eu acho uma boa notícia, que é coerente com todo o processo, né, de estudo do estudante no fundamental e no médio, já que é isso que a BNCC vem recomendando o tempo todo. Então, não faz muito sentido no último momento, né, no momento que ele conclui o ensino médio, fazer uma dissertação. Quer dizer, é concentrar ali uma responsabilidade muito grande, né? Agora, de qualquer maneira, toda a aprendizagem desse estudante durante sua vida escolar, isso não está perdido. Porque se nós pensarmos em argumentação, o número de gêneros argumentativos, orais e escritos e multimodais que o aluno desenvolve, né, são muitos, né? É muito grande esse número. Então, toda essa experiência, esse conhecimento, tudo isso acaba sendo aproveitado. Agora, como o Enem pede uma dissertação bastante modelada, né? Ou seja,
é preciso que, como você falou, que respeite a norma padrão, que apresente informações, conteúdos, conhecimentos interdisciplinares. É preciso trazer conteúdos da filosofia, da sociologia, da história, conhecimentos de mundo de modo geral, da natureza. Então, todos os conhecimentos, né, desembocam ali também, como também conhecimentos de estruturação argumentativa. Então, bons argumentos, bem construídos, parágrafos bem delimitados, uma boa noção estrutural da dissertação, a apresentação de uma ideia principal, de uma tese, argumentos que a fundamentem, né? Concatenação entre as ideias. Então, aí entram aspectos da textualidade, de coerência, coesão, informatividade, não contradição, vários desses elementos. E, por fim, uma conclusão que esteja de acordo com tudo que foi desenvolvido e que respeite que, respeitando os direitos humanos, apresente uma proposta de intervenção. Quer dizer, uma solução para o problema que está sendo ali discutido, né? Então, isso que eu acabei de falar é uma síntese da cartilha do estudante. Então, o estudante, evidentemente, ele pode ler, é um bom material que o próprio Enem produz, e ali você vai encontrar exemplos e todos esses critérios bem definidos, bem esclarecidos de quanto vale cada parte, como fazer, exemplos de como fazer. Então, não há segredo. A questão é como, no momento, na hora H, ele vai conseguir lidar com tudo isso. O que nós fizemos, eu vou falar um pouco do que nós fizemos no nosso livro de redação, que está no PNLD, eu acho que é um exemplo de como nós entendemos esse processo. Então, primeiro, vamos pensar num curso de ensino médio, 3 anos, né? Como é que a gente pode, num volume único, então é um único volume, desenvolver um curso para valer, preparando esse estudante para o Enem, considerando que estudantes que estão aí hoje cursando vão fazer uma dissertação ainda, quer dizer, as mudanças ocorrerão lá para frente. Perfeito. Esses ainda vão fazer uma dissertação. Então, nós pensamos no seguinte, nós precisamos primeiro explicar o que é uma dissertação, como é que ela se estrutura, como que é essa ideia de ter uma ideia principal fundamentada por argumentos e ter uma conclusão com intervenção, respeito aos direitos humanos, etc. Então, ele vai passar por todas essas etapas, pela noção de estrutura, como, por exemplo, como introduzir uma ideia principal numa dissertação para o Enem. Vamos dar vários exemplos, vamos trabalhar com várias atividades, vários exercícios de como introduzir uma ideia principal, depois como desenvolver os argumentos, os tipos de argumento que podem ser desenvolvidos, os tipos de conclusão que podem ser feitas também, ou os tipos feitos de conclusão. Vamos ter um capítulo específico sobre o que são os direitos humanos. Né? Hoje se fala tão mal dos direitos humanos. Quando você vai ponto, eu né? não entendo isso. Como assim? Quando você vai estudar a questão dos direitos humanos, você vai entender que aquilo é uma conquista da humanidade, né? Esse respeito Tremenda. ao homem, ao ser humano. Quer dizer, o respeito, o ser humano tem direito a comer, né? A viver com dignidade, o direito à saúde, à moradia. Quem é contra essas coisas? A educação, né? de Então, qualidade, a educação, né? E tantas outras coisas. Então, nós vamos ter um capítulo específico sobre direitos humanos, vamos olhar para situações de jornal que vão mostrar, por exemplo, situações de desrespeito aos direitos humanos. Perfeito. O estudante vai poder identificar, olha, em que medida isso aqui é um desrespeito? E aqui, por que é um desrespeito? E aqui, por que é um desrespeito? Então ele vai ter uma vivência, é isso que eu falo. Para você construir leitores e produtores de texto, você precisa vivenciar as situações, os textos, refletir, debater, né? Nós temos muitas situações na obra de debate regrado, de discussão em grupo, roda de discussão, discussão de vídeos que ampliam, que aprofundam os conteúdos que estão sendo discutidos, né? E aí, voltando um pouco, né? E aí, depois, a gente, na hora que chega à conclusão, bom, então como é que eu faço uma conclusão com intervenção, respeitando os direitos humanos? Então, agora que o estudante sabe o que são os direitos humanos e como é que eles se expressam ou não se expressam, que é o grande problema, socialmente,
Quer dizer, o que é que falta nas sociedades em geral, né, e geralmente aqui no Brasil? Como é que isso acontece aqui, quando eu tenho situações de pessoas passando fome, pessoas subnutridas, pessoas que moram na rua? Eu tenho vários exemplos de desrespeito aos direitos fundamentais do ser humano, né? Então, quer dizer, é esse conjunto de vivências que vai trazendo para o estudante um repertório. Perfeito. E fora os temas, por exemplo, cada capítulo, a gente elege um grande tema. E tudo que ele ler durante esse capítulo, ele vai estar relacionado com esse grande tema. Quer ver um exemplo? A questão da violência contra a mulher. Então, esse é um capítulo inteiro voltado para esse tema. Vários textos, reportagem, estatísticas. Então, a gente vai lidar com todos esses dados. Vamos falar da Lei Maria da Penha. Vamos explicar quem foi Maria da Penha. Vamos assistir a um vídeo da Maria da Penha. Vamos discutir esse vídeo. Enfim, é todo um processo até chegar ao momento da produção. Toda vez que a gente chega ao momento da produção, existe mais leitura, como existe no Enem, quer dizer, um painel de textos, verbais e multimodais. Então, poderá haver um cartoon, poderá haver uma charge, poderá haver um quadrinho, um fragmento de um artigo de opinião, um fragmento de um livro de sociologia, né? Então, temos ali um painel e o estudante, então, a exemplo da prova do Enem, ele vai desenvolver essa proposta, né? E para cada capítulo, né, cada etapa, ele vai, ora, prestando atenção em uma coisa. No momento, vai estar muito consciente da questão da língua, da norma padrão, da modalidade formal da língua, etc. Num outro momento, ele vai experimentar a coisa da introdução, da ideia principal. Em outro momento, ele vai, depois que aprendeu de como estruturar os argumentos, né? Então, argumentação, então um argumento, por exemplo, por comparação, um outro por causa e consequência, alusão histórica, dados estatísticos, né? Enfim, uma diversidade muito grande. Nós temos 2 capítulos inteiros sobre tipos de argumento. Perfeito. Aí, então, ele vai a cada capítulo, a cada produção, são todas originais. São 24 capítulos para 3 anos, são 8 por ano, e ele tem 8 momentos de produção textual ricos desse jeito, né? É impossível esse estudante, se ele fizer tudo isso, passar por tudo isso, ele não ter um longo e grande desenvolvimento na sua capacidade de produção textual. Maravilha, William. Então, veja como vários temas também norteando cada uma dessas discussões acabam também sendo relevantes para essa construção, né, de repertório dos estudantes. Inclusive, tem muito essa coisa de querer adivinhar o tema do Enem. Ah, sim. Né? Acho que muita gente já passou por isso, tal. Ah, acertei o tema. Não tem essa de acertar. Se você estiver participando, fazendo, propiciando ao seu estudante um curso rico, de muita discussão dos temas que estão circulando, não tem como esse estudante que já tem um desenvolvimento, uma percepção crítica da realidade, não tem como ele se sair mal. Você quer ver exemplos do que a gente trabalhou nesse livro? Eu falei Gostaria muito. Eu acho que o pessoal que está nos ouvindo também tem essa inquietação. Quais são esses temas que permeiam, então, a obra? São 24, né? Então, assim, são muitos, mas... Eu já falei aqui da violência contra a mulher, poderia citar também as questões que envolvem o meio ambiente, o aquecimento global, Perfeito. que é uma preocupação muito forte do mundo contemporâneo, a questão da inteligência artificial, por exemplo. Um outro tema que também vem sendo muito discutido é a questão da uberização. O que é isso? Essa grande mudança que está havendo nas relações de trabalho. As pessoas não têm mais carteira profissional. Né? Vira uma brincadeira, né? Você é CLT, Exato. Como assim? Isso é um problema? Ou seja, onde é que estão os direitos do trabalhador? Né? Então, quer dizer, o indivíduo essa palavra traduz muito uma realidade de hoje, né? Não se contratam mais as pessoas não têm mais férias, não têm 13º, não tem mais nada, então são autônomos, como se fosse uma grande coisa, ser autônomo e ganhar o mínimo, né? Porque alguém está levando uma outra parte. Então, a uberização, a questão da decolonialidade. Maravilha. Então, é um tema muito importante que discute essa questão
toda a revisão histórica do país, Perfeito. o complexo de colonizado, está tudo nessa discussão. E qual é que postura crítica a gente pode ter diante de todo esse passado histórico? Então, a decolonialidade, enfim, olha, são tantos temas aqui que poderia citar aos poucos vários deles. Mas são muito sintonizados. Outro muito legal também é a questão da cultura juvenil. Maravilha. Né? O mundo do trabalho. Nós trabalhamos, não no livro para o Enem, mas, né, de redação, mas no livro da coleção, trabalhamos, por exemplo, com o mundo do trabalho, com gêneros como por exemplo, a produção de vídeo em que o estudante fala de si mesmo. Né? Então, tanto o currículo, o videocurrículo, como também a biodata, em que o estudante faz um pequeno histórico em vídeo da sua vida, dos seus estudos, etc., se apresenta e se disponibiliza para trabalhar. Então, esse tipo de coisa é muito legal, porque o estudante ele já está se preparando para o trabalho. Nós temos também entrevista de emprego. Né? Então, assim, já no final do curso, no terceiro ano, temos assim esses materiais todos para ele se preparar para o mundo do trabalho. E também reflexões a respeito, né? Ou seja, vale a pena continuar estudando? Aí a gente traz textos que mostram, por exemplo, que os estudantes que concluíram o ensino médio e foram para a universidade, o que isso mudou na vida deles. Então, nós temos materiais a respeito disso, temos porcentagens, temos estatísticas que mostram como que a vida melhora quando o indivíduo estuda mais, quando ele vai além, quanto ele melhora em salário, em qualidade de vida, em satisfação profissional, porque ele pode fazer o que ele gosta e não apenas o que lhe cabe, o que é possível fazer. Enfim, eu acho que foi um trabalho bastante sintonizado com o jovem de hoje e com o momento que estamos vivendo hoje também. E aí não tem como esse estudante não atribuir sentido e significado naquela aprendizagem. A gente fala tanto de aprendizagem significativa e, de repente, ele perceber que tudo aquilo que ele veio aprendendo ao longo das unidades vai trazer ferramentas, né, estruturas ali para que ele possa, por exemplo, produzir um videocurrículo que efetivamente ele vai utilizar posteriormente, né? E daí ele perceber que tem um porquê muito latente ali de aprender, né? Às vezes ele encontrar sentido sem que aquela famosa frase, né? Por que eu estou aprendendo isso? Ele sabe por que ele está aprendendo aquilo. E nós voltamos aí com a sua fala para as práticas sociais. Perfeito. Né? E assim tudo, né? Todo o trabalho. Eu entendo que o curso de língua portuguesa, hoje, que é o que a gente procurou fazer, ele não pode ser mais aquele curso que foi 40 anos atrás, o do certo e errado, e uma visão elitista de língua, de cultura. Não. Eu acho que o ensino de língua portuguesa tem que se voltar para a realidade do jovem de hoje. Então, nós temos, por exemplo, um grande destaque para a questão das culturas juvenis. Temos capítulos inteiros discutindo isso, trazendo isso, e sempre muitas propostas de produção textual envolvendo multimídia. Então, ele vai editar, ele vai produzir um vídeo com o seu próprio celular, etc. Muito debate, muita roda de discussão para discutir problemas locais da comunidade e aí aproveitar aquela discussão toda para a produção de alguma coisa. É por aí. Maravilhoso. Porque faz todo sentido, né, que isso aconteça nesse dado momento, né, de produção diversa, que tenha sentido, que tenha um porquê. Às vezes tem uma ideia de que o estudante, porque mexe nas redes sociais, porque de alguma maneira conhece inteligência artificial, domina isso de maneira bem letrada, ele tem esse letramento digital bem construído. E é nessa casadinha, digamos aqui, nessa interação entre o que o professor pode mediar e desenvolver nesse estudante, que tem um conhecimento sobre outras ferramentas, pode fazer desse conhecimento dele ainda mais aprofundado, desenvolver outros aspectos, né? E daí sempre reiterando a importância do professor, né? Porque muitas das vezes ficam inquietos, né? Quando se fala em tecnologia ou cultura juvenil e quando todos nós aprendemos conjuntamente nesse sentido, tá? E eu queria, e agora a gente se encaminhando para a última pergunta, eu queria saber um pouquinho mais de como ficou a coleção
depois da atualização. É claro que isso ficou um pouco, já permeia aqui muito desse bate-papo, mas para esses professores que já conhecem o seu trabalho de muito tempo e estão aqui um pouco ansiosos sobre de que maneira essa atualização implicou na obra que vão efetivamente utilizar. Sim. Bom, os professores que conhecem o nosso trabalho sabem que nós temos aí uma trajetória bastante longa, de mais de 30 anos. Iniciamos nosso trabalho com o ensino médio, com a coleção Português Linguagens, e depois, em certo momento, nós produzimos também uma outra obra um pouco diferente, né, mas, digamos, mais atualizada para aquele momento histórico, que foi o português contemporâneo. Então, nesse momento, eu já contava com a parceria da Cristiane Damien e da Carolina Viana, né, que fizeram parte do contemporâneo, e agora nós nos colocamos, nos lançamos nesse novo projeto, né, que são essas 4 obras, e para a obra de redação são os mesmos 3 autores, mas agora com a chegada também da Paula Baracá. Importante dizer que com esse grupo eu já trabalho há mais de 10 anos. Então, nós temos uma sintonia, ora numa obra, ora em outra, não é? Então, já temos uma sintonia muito grande. E temos um trabalho assim, muito minucioso de discussão, intenso mesmo, né? A cada trabalho produzido, todo mundo discute, propõe, sugere, etc, etc. Ao longo desse período, o Português Linguagens ele teve que se adaptar muito, né? Porque os tempos mudaram. Antigamente eram os PCNs, hoje é BNCC, Enem, é toda uma realidade nova. Então é uma obra que se adaptou bastante. Mas a cada edição a gente também procura atualizar. O que nós fizemos agora não foi uma simples atualização. Eu posso dizer que essa obra foi totalmente reescrita. Né? Vocês verão isso, totalmente reescrita. Então, os trabalhos de literatura, por exemplo, estão muito sintonizados com os dias de hoje. Nós trouxemos, por exemplo, literatura indígena, literatura afro-brasileira, literatura africana, nós temos um pouco de literatura latino-americana, e todas essas literaturas estão sintonizadas com os temas de hoje. Então, toda essa questão, por exemplo, do indígena, dos povos ancestrais. Nós trazemos, por exemplo, autores, mulheres, em muito grande quantidade. Então, isso é uma grande inovação também no nosso trabalho na parte de literatura. Autoras que ficaram esquecidas no século XIX, que a gente está também dando destaque em diferentes momentos da literatura. E é impressionante. Quando você estuda esse material de autoras que ficaram desconhecidas, você nota que realmente, sabe, a questão do patriarcalismo é concreto isso, né? Porque às vezes você tem uma escritora maravilhosa que não teve espaço no seu tempo, que poderia estar lá entre os principais e não estava, né? Então a gente procura trazer luz para todo esse material e sempre fazendo os estudos comparados. Nós temos uma seção chamada Entre Saberes, por exemplo, que relaciona o que está sendo visto em literatura com outros saberes todos. Perfeito. Então, seja com a contemporaneidade, com autores contemporâneos, como também com a área de ciências sociais, com a área de filosofia, etc. Na parte de análise linguística, nós já há um bom tempo vimos trilhando por esse caminho de uma análise crítica da língua. Nós não adotamos uma perspectiva normativista, mas uma perspectiva reflexiva, né, que é de entender a variação linguística, de entender que uma determinada produção, um texto, o uso da língua numa situação não será o mesmo, o mesmo uso numa outra situação, né, que não trabalhamos com o conceito de certo, de errado, e sim de adequado, e sempre naquela perspectiva de não olhar para a palavra ou para a frase, mas olhar para o texto, para o contexto e para o discurso. Olhar para toda a situação que envolve aquele texto, porque é ela que está ali contribuindo para a produção de sentido. Né? A gente procura diversificar ao máximo gêneros dentro do trabalho de análise linguística. Não trabalhamos nesta obra com propaganda. Propaganda não é bem a palavra, é uma publicidade comercial, isso não é permitido no PNLD.
E na parte de produção textual, acho que já falamos bastante aqui, a gente continua trabalhando com a proposta de gêneros. A nossa obra, inclusive, foi pioneira nesse trabalho de gêneros ao longo dos anos, e só que agora com essa questão da multimodalidade. Então, olhando para as práticas sociais e, ao mesmo tempo, abrindo esse leque de possibilidades, de diversidades, de interações, ou seja, escrever para quê, para quem, qual que é a minha finalidade de fazer isso, e levar realmente estudante para as práticas sociais. Então, quer dizer, o norte, as ideias fundamentais são as mesmas, mas os materiais que compõem esse todo são muito diversificados. Eu destacaria, para concluir, um ponto, que é justamente essa concatenação entre as chamadas frentes, né? os eixos do componente curricular. Nós estamos o tempo todo fazendo essa conexão entre a leitura, a literatura, a produção textual, o trabalho com a língua. O tempo todo isso está um contribuindo com o outro para o que interessa, que é ler e escrever e falar e criar melhor. Gente, perfeita conclusão. Acho que ela resume muito bem esse diálogo que tivemos aqui, esse bate-papo, tudo como a coleção foi construída, e na sua fala isso fica muito forte, né, de como todas essas questões se entrelaçam, elas são pertinentes para a construção lá na frente também de uma sociedade mais justa, né, que reconheça os problemas passados, e a gente, para isso, precisa de cidadãos, de pessoas com pensamento crítico, que consigam perceber ali que talvez aquela categoria que alguma mulher recebeu, você falou de moradores de ruas, quer dizer, será que eles sumiram determinados de algum lugar? Então, perceber estratégias linguísticas também nos diversos meios, né? Muitos desses estudantes estão nas diversas redes sociais e começarem a perceber também aquele percurso que talvez um veículo esteja tomando, como tomar partido também nesse sentido mais de enfrentamento dessas questões históricas, news, né? Perfeito. As fake news como também. Identificar isso. A gente não tratou de fake news especificamente, mas desenvolver essas estratégias de letramento, nesses multiletramentos, e daí também a importância desses gêneros multimodais e das diversas esferas, também vai trazer esse olhar para um estudante reconhecer, né, que, olha, isso aqui talvez tenha sido manipulado digitalmente, essa não é uma fonte segura, etc, etc. A sensação aqui é que a gente poderia ficar muito mais tempo conversando e aí discutindo sobre outros aspectos, não só da obra, mas de temáticas que perpassam essa construção. Sem dúvida. Não é? Eu sei que vocês que estão nos assistindo talvez tenham também essa inquietação. Queria mais tempo, queria conversar sobre outros tópicos, mas eu tenho certeza que depois desse momento, muitas reflexões foram promovidas, outras incitadas, né? E de que a gente tem a certeza aqui de que os nossos estudantes têm um material de excelência aqui que possa ser estudado, né, contribuir para a sua aprendizagem em sala de aula, né? Os professores têm um material bem robusto, bem complexo, bem construído para desenvolver esse trabalho, todos esses trabalhos em sala de aula, tá? Então, eu queria agradecer, Cereja, pelo seu tempo, pela sua fala, pela oportunidade também de estar nesse momento dialogando contigo. Então, foi um prazer imenso, tenho certeza que para quem nos assiste também. Eu que agradeço, Nadiana. Para mim também é sempre um prazer falar dos nossos filhos, né? Quando a gente conclui um trabalho como esse, que foi um trabalho que levou mais de 2 anos para ser feito, evidentemente que o prazer de concluir e a satisfação que isso dá, sobretudo quando ficou um bom trabalho, né? A satisfação é enorme. Então, para mim, é um grande prazer falar dele e espero que os professores também tenham um momento para olhar com carinho a nossa coleção, porque a gente preparou esse trabalho para vocês e para os seus alunos com muito carinho. Ver os filhos voarem agora, né? Agora, prepara o filho para a vida. Isso. E, gente, se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre nossa coleção do PNLD, da Identidade Saraiva, tanto de língua portuguesa quanto de redação, acesse o nosso site do iDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra.
E acompanhe a gente nas redes sociais também, tá? @idocente e @saberedu. Fiquem ligadas, que em breve iremos conversar também com outros autores. Até logo. Tchau, tchau.